Fala, T&D! Olha esse palco. Carlos Cross e Elisa Toledo no último dia do CBTD 2024. Quanta coisa a gente já viveu, quantas pessoas a gente já encontrou e agora a gente vem para cá com os Bravenders no palco para falar de cultura de aprendizagem, de jornada de aprendizagem e das tendências de T&D que a gente já tem aplicado no nosso dia a dia, mas que também só de estarmos aqui nesse encontro dessa tribo, dessa aldeia do desenvolvimento humano, com certeza a gente já está saindo diferente. Então sejam bem-vindos. Você de novo por aqui, Carlos. Obrigado, Episódio obrigado. 9. Elisa, pela primeira vez aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada, ótimo estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos aqui. Então vamos começar? Elisa, o que é a tal da cultura de aprendizagem? Bom, vamos lá. Uma pergunta conceitual de começo. Opção A, tô brincando. Bom, vamos lá. A cultura de aprendizagem eu gosto de explicar separando as duas palavras porque eu acho que facilita. Então, quando a gente olha para a cultura, é só imaginar qualquer cultura, a cultura brasileira. Então, tem uma série de hábitos, crenças, valores, coisas que a gente faz que caracterizam essa cultura. A aprendizagem, quando a gente separa da cultura, quando que a gente aprende? O que é aprender? Eu faço alguma coisa e depois de um tempo eu passo a fazê-la melhor. Então, a gente consegue perceber isso muito bem na técnica, com técnicas, quando você vai tocar um instrumento. Isso fica ainda mais evidente. Mas para qualquer coisa é assim, eu aprendo quando eu saio de A e vou para B. E B eu faço melhor do que A. É um pouco até óbvio isso, mas esse é o processo de aprendizagem, ter essa melhora técnica em relação ao que se faz. Ao mesmo tempo, a gente só aprende na técnica, só aprende nesse lado mais prático? Não, a gente também tem um aprendizado que ele é mais subjetivo, vamos dizer assim. Então, toda vez, exemplo, a gente viaja para um outro lugar, ou a gente convive com pessoas diferentes da gente, a gente acaba revendo o que a gente tem como garantido. Quando a gente revê o que a gente toma por garantido, a gente também aprende, que a gente revê as nossas certezas. Então, nesse processo, quando a gente junta as duas coisas, então uma cultura, um lugar em que eu tenho um espaço para criar, para agir, para ser, para valorar as coisas, dentro de um contexto em que eu tenho um aprimoramento técnico e uma conscientização maior sobre o que eu dou como garantido, eu estou aprendendo, é nessa pulsão que eu aprendo. A cultura de aprendizagem se dá quando esse encontro acontece, né? E eu consigo aprender nesse lugar que dá espaço para eu melhorar tecnicamente e para expandir a minha consciência sobre aquilo que eu acho que sei. E Elisa, a gente pode dizer então que esse aprendizado ou o aprender, ele é algo natural. Desde que a gente começou a perceber os nossos sentidos, a gente está aprendendo alguma coisa com as pessoas, com o nosso meio. E aí o desafio aqui é tornar isso que é natural algo que seja planejado, que tenha uma jornada para fazer sentido para os colaboradores e para as pessoas que estão dentro da empresa. E aí aqui esse é o grande encontro dessas pessoas que pensam esse aprendizado. E a gente traz isso para uma jornada, torna esse natural de uma maneira mais ágil? Bom, muitas coisas numa mesma frase, mas assim, o que acontece? Eu gosto da ideia que você falou, a gente aprende para viver, então de alguma forma existe uma naturalização no aprendizado, sem eu aprender eu acabo não sobrevivendo nas questões de tudo que a gente tem que fazer na vida. Ao mesmo tempo, quando tem alguém que vai estruturar o meu aprendizado ou a minha jornada de aprendizado, a gente tem um grande dilema, que é, essa estruturação pode ser feita? Pode. Né? Existem pessoas que têm um pensamento mais didático, vamos dizer assim, que elas vão conseguir criar um raciocínio dentro do que precisa ser aprendido, em que ordem será aprendida, de que maneira será aprendida. Então, existe uma técnica, assim, de se olhar para essas questões e você conseguir estruturar uma jornada. Ao mesmo tempo, é curioso porque eu acho que pelo menos um erro que se comete ao fazer isso é que a gente esquece desse lado que é mais individual de se pensar como que eu vou conceber a minha aprendizagem. Então, é importante ter alguém criando essa jornada, ao mesmo tempo é importante que essa jornada tenha uma flexibilidade o suficiente para que o outro ou a pessoa que vai aprender também tenha o domínio sobre ela e tenha a flexibilidade para escolher o caminho que ela quer seguir. Então, acho que nesse encontro a gente consegue pensar em criar jornadas que tenham uma direção interessante. Ao mesmo tempo, tem uma frase do Nigel Payne, que é um
um escritor sobre aprendizagem, e ele fala: é importante voltar a aprendizagem para a mão do aprendiz. Então, sim, criamos jornadas de aprendizagem, a desenvolvemos, ao mesmo tempo, essa jornada tem que voltar para a mão do aprendiz também, e ele ter flexibilidade para fazer essas customizações. Tanto que depois a gente vai falar de tendência um pouco, mas a IA vem muito nesse encontro, assim, como é que essa customização e essa personalização desse sujeito aprendiz tem um pouco mais de força para essa jornada ser construída mais flexível. E Carlos Cruz, no mercado já há 18 anos, oferecendo essas soluções de fazer com que a aprendizagem deste adulto, né, porque é onde a gente está nesse lugar de falar das empresas, de quem está trabalhando, e você consegue ali ver na prática, no tete-a-tete, junto com as pessoas, esse entregar para quem está participando do treinamento também essa criação dessa jornada. Você já tem feito isso? Já tem entregado para o aprendiz esse poder de conduzir a construção da aprendizagem? Até quando nós estávamos pensando nas temáticas, puxa, vamos bater um papo, eu e a Elisa, porque a Elisa atua junto conosco, pegando os desafios que a gente encontra dos clientes e transformando isso em experiências de aprendizagem. Então eu me lembro, quando eu comecei nessa área, que eu chegava para levar uma solução de aprendizagem que não se usava muito esse termo, né, mas falava, vou lá aplicar um treinamento. E o detentor do conhecimento da informação estava muito na minha mão, na nossa visão, e era assim que eu enxergava, porque foi assim que eu aprendi. Estava na sala de aula, tinha alguém que era um expert, e eu ia para lá para aprender com alguém que tinha domínio da informação. Por quê? Porque não era tão acessível quanto é hoje. Com a transformação que a gente vive através da tecnologia, e a inteligência artificial dá ainda mais poder para as pessoas, a gente sabe que o conteúdo está pulverizado, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue se tornar um educador. E aí você começa a perceber que o poder não está mais só em quem atua com educação formalmente, porque nós atuamos formalmente levando soluções, no nosso caso, para as organizações. E aí o que acontece? A gente começou a mudar um pouco a lógica de enxergar as coisas, porque nós somos experts em algumas temáticas, mas quando a gente vai para o mundo organizacional, pensa, uma empresa que tem 10 mil colaboradores. Eu nunca vou conseguir, o nosso grupo de profissionais, saber muito mais do que aqueles profissionais. Então, se você pega uma operação que tem 100 profissionais, vou dar um exemplo prático, que a gente está vivenciando agora. A gente recebeu um desafio de um grande banco, que eles trouxeram uma demanda e disseram o seguinte, a gente tem um público que é um grupo de bankers que são experts e no seu segmento, e a gente precisa criar uma trilha de aprendizagem, a gente está vivenciando isso agora, uma trilha de aprendizagem inovadora, diferenciada, que gera engajamento para profissionais altamente experientes. E aí eles chegaram para a gente, já com uma solução ideal, com 20 e tantos temas, Sim. já organizados por temporadas e episódios, para desenhar uma trilha assíncrona, que eles chamaram de trilha, mas na verdade eles queriam algo diferente, mas já vieram com trilho. Que acho que esse é o primeiro ponto. Que às vezes o cliente diz, a gente precisa criar uma trilha, algo diferente, mas eles já chegam com um modelo padrão que eles já replicavam. Porque a história de um trilho é que nem um trilho do metrô. Você tem ali um caminho, você não consegue mudar. Uma trilha, você tem ali, eu vou sair do ponto A para o ponto B, você tem ali um mapa, você precisa, através de uma bússola, encontrar o caminho, você pode, através de vários caminhos, chegar a um determinado destino. E aí, onde que é o ponto que eu quero chegar? A gente pode ir por um desenho mais tradicional, onde a gente fala, puxa, entendi. A gente precisa desenhar uma trilha através desse formato. Ou para criar algo diferente, o que será que a gente pode fazer? E aí eu queria já trazer um pouco o papo das tendências, porque esse foi o nosso desafio. A gente falou, peraí, se a gente tem profissionais que têm muita experiência, que não tem muito tempo para dedicar estudando através de trilhas assíncronas, por que a gente não dá voz a esses profissionais, não cria mecanismos para que eles virem protagonistas desse processo? A gente vai trazer algumas tendências de educação corporativa, algumas delas não são tão novas, tanto que uma das palestras que eu realizei aqui foi sobre social learning, né, os desafios da aprendizagem colaborativa, que não é novo. Se a gente for parar para pensar, essa é uma teoria criada já há algumas décadas, né, por Albert Bandura e por alguns outros especialistas que desenvolveram diversos estudos. Mas a gente começa a ter que trazer isso para o nosso dia a dia, que é como é que a gente faz, de forma intencional e consciente,
para criar mecanismos para que o aprendizado aconteça, estimulando com que os profissionais que têm conhecimento se tornem educadores, se tornem aprendizes e fomentem o desenvolvimento. Aí a gente fala, puxa, como é que a gente pode usar de princípios de gamificação, usar de social learning, usar de mecanismos de rede, usar de uma série de coisas. Foi quando a gente falou, puxa, se a gente, então, ao invés de criar uma trilha que a gente foca conteúdo e depois avalia o nível de conhecimento, por que não pegar os desafios que eles têm no dia a dia? Porque o cliente queria criar algo inovador e eu falei para eles, puxa, criar artefatos de aprendizagem ou objetos educacionais de aprendizagem muito diferente, a gente não vai conseguir te entregar algo muito melhor porque vocês já fazem algo muito diferente. O que tem de melhor essa instituição financeira já acessa. Mas se a gente pensar na jornada de forma diferente, então vamos pegar quais são os desafios que esses profissionais passam. Vamos selecionar então 5 nichos de clientes, problemas que eles têm no dia a dia e vamos criar mapas, chamou de mapas de missões, né? Missões, isso. E eles vão, ao invés de ter que aprender, eles vão ter que resolver desafios conectados com o dia a dia. E para resolver esses desafios, trazendo, né, o conceito do LIFO, que é o Learning the Flow of Work, ou seja, eu estou tendo que aprender enquanto eu trabalho, eu vou ter que aprender o quê? E aí, nessa hora, a gente tem que criar um mecanismo de conectar o desafio que ele tem com os artefatos de aprendizagem, que nesse caso vai estar envolvido dentro de trilhas assíncronas. E aí a gente falou, puxa, como é que a gente então engaja esses profissionais para uma experiência assíncrona? Foi quando a gente falou, puxa, se a gente criar uma comunidade onde a gente faz com que esses profissionais, porque preparar esse mapa é algo que a gente não vai tornar ele tão dinâmico, porque você tem que produzir uma peça. E isso demanda, né, tempo, investimento em programação, e depois que você faz, você não consegue mudar. Mas para ir para uma experiência assíncrona, se a gente criar um mecanismo, que a gente cria uma comunidade, usando de uma rede, onde eles podem, para cada grupo, que vai ter uma experiência de aprendizagem que é o antigo treinamento, que vai ser um treinamento presencial, eles puderem trazer os cases que eles têm desafios, e os colegas, os pares, puderem dar mentoria, e dentro desse processo, a gente criar um formato onde eles possam dar like, virarem mentores uns dos outros e a gente selecionar quais desses casos vão ser desenvolvidos e vão virar roleplay no treinamento, a gente torna a experiência de aprendizagem um processo que não está só na nossa mão, que é construído de forma previsível, mas não tão previsível, porque eu crio um formato, eu penso num framework, mas o conteúdo é criado por diversos interlocutores. Pelo aprendiz. Pelo aprendiz. Tá lá na mão do aprendiz. Porque não é fácil pensar nisso. Mas quando a gente começa a colocar algumas tendências, a gente começa a pensar no que está acontecendo, a gente fala, puxa, o que a gente pode criar de novo? Isso é o que a gente vive todo dia. E aí, como é que eu vou resolver isso? Fazendo boas perguntas. E encarando esse processo, eu falo que meu dia a dia é quase como se fosse um videogame. Você já ouviu falar sobre isso, né? Você também, porque cada dia eu falo que é como se fosse passar de fase, seja liderar a equipe, tal, porque é um desafio novo que vai aparecendo. E falando em boas perguntas, eu tenho certeza que a nossa plateia quer participar e quer conversar aqui com Elisa e com o Carlos. Temos plaquinha, vira Marcel Molina, também é da equipe da Bravende. Olha só, gente, é o primeiro dia dele aqui no CBTD. Então seja bem-vindo, que bom que você veio, a gente está contente em te abraçar de novo, tá bom? Faz sua pergunta, fala seu nome, da caravana de onde que você é e destina a sua pergunta, por favor, bem-vindo. Olá, Elis, obrigado aí pela oportunidade. Papo muito bacana, sou da Bravende, né, como vocês falaram. E minha pergunta é para você, Elisa. Você colocou no começo da conversa a questão da cultura e aprendizagem dividindo as palavras. E cultura você colocou que tem a ver com crença, tem a ver com valores, com vários aspectos em relação à pessoa, e aí ela vai aprender de um jeito ou de outro. Mas como educador, eu vejo às vezes que o grande desafio é quando você lida para entregar uma solução síncrona ou assíncrona, mas você está falando com pessoas que têm diferentes culturas. E essas diferentes pessoas fazem parte do mesmo grupo. E aí eu preciso criar um ponto de equilíbrio, não ir nem mais para um lado, nem mais para um outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um grupo de pessoas que têm diferentes culturas e a gente precisa desenvolver esse processo de aprendizagem,
fazer com que eles sigam a mesma direção, o que a gente precisa fazer efetivamente para poder agradar todo mundo naquele mesmo momento, né? Colocar todo mundo no centro e fazer com que as pessoas atinjam ali as suas expectativas. Certo. Bom, vamos lá. Vou separar novamente a conversa, tá? Eu sempre separo. Eu acho que tem duas conversas aqui que são separadas. Tem essa questão da cultura do indivíduo, então, da onde eu vim, o que me formou, do que eu acredito e tudo mais. Essa cultura desse indivíduo, cada indivíduo é único, por mais que a gente tenha similaridades, de alguma forma a gente acaba caindo também num lugar de singularidade. E dentro de um processo de aprendizagem, a gente tem que respeitar essas singularidades de alguma forma. Nunca vai dar para agradar todo mundo. Quem é professor ou treinador sabe disso, assim, é quase que impossível isso. Ainda assim, eu acho que tem uma linha mestre que estamos aqui dentro para aprender o quê? Então, tem um objetivo que é comum. A cultura não necessariamente é comum, mas o objetivo é comum. Então, dentro dessa linha, desse objetivo conceitual que é comum do porquê estamos ali aprendendo aquilo, acho que tem um caminho ali de conversa para a gente conseguir encontrar essa linha conectora. O que eu estava falando anteriormente não é necessariamente essa cultura individual do sujeito que é diferente, né, da outra pessoa que está ao lado dela. É mais, eu vou te dar um exemplo prático. Quando a gente olha para a cultura organizacional e essa cultura para a aprendizagem. Então, assim, o que eu quero dizer com isso vamos supor que você tem um colaborador que está sentado à mesa dele e 2h30 da tarde ele está com um livro aberto, lendo algumas páginas. Isso é uma prática, certo? Então, cultura em termos de práticas que são exercidas no cotidiano. O que a gente faz com isso? A gente dá bronca, né? A gente fala que pode, a gente fala que não pode, é bem visto, é mal visto. Como que isso vai se dar? Quando a gente pensa no processo de aprendizagem, o que a gente vai falar internamente? Quando eu falo em crenças, o que a gente diz sobre a aprendizagem? Então, por exemplo, olha, o momento de aprendizagem, o local de aprendizagem é aqui dentro da sala do treinamento. Lembra que até tem a sala do treinamento, ou tem a agenda da aprendizagem, ou a agenda de treinamento. É um local específico, em um horário específico que eu aprendo. Eu posso, além disso, dizer também, não, aqui tem essa agenda, só que você também aprende conversando com seu colega do lado ao tirar uma dúvida no dia a dia. Você também está aprendendo ali. Você aprende numa agenda mais formal? Aprende. Mas quando eu estou ouvindo podcast da casa para o trabalho, eu estou aprendendo também? Ou é lazer? Não, ou não tá. Não sei. Cada um vai responder uma coisa. E é nessas respostas que a gente vai formatando essa cultura. Do que a gente acredita em relação à aprendizagem? Onde essa aprendizagem se dá? Qual que é o local dela? O que queremos com ela? Então, nesta conversa, a empresa ela vai dando sinais do que ela acredita, a partir do que ela entende como certo, errado, como prioridade ou não, e vai direcionando o quanto que a sua cultura está aberta para a aprendizagem e o que você acredita ser aprendizagem. E essas definições vão sendo formatadas. Perfeito. Eu queria trazer aqui a conversa para algo que a gente tem percebido na prática. Então, Carlos já faz 20 anos, Elisa mais de 20 anos, construindo projetos de educação corporativa dentro da tecnologia, inteligência e tecnologia. Eu queria trazer para esse momento inicial. Antes a gente tinha a impressão que simplesmente chegava e apresentava o conteúdo e tudo bem, a aprendizagem acontecia. E agora a gente quer trazer para o aprendiz no sentido de entender de verdade qual que é o dia a dia dele para entregar uma solução que faça sentido. A gente pode pensar que agora o diagnóstico ele deve ter uma atenção, às vezes, até muito maior do que a aplicação. Isso já tem acontecido e essa pode ser uma tendência? Vai, dona Elisa. Bom, eu acredito que o que seria o diagnóstico, né? A gente entender, em outras palavras mais informais, o que a gente vai fazer, para quem e por quê. De alguma forma é isso. Assim, o que nos ajuda a responder isso? Então, dentro desse contexto, eu acho que o diagnóstico ele toma mais forma a partir do momento em que a gente queira ouvir mais quem que é o público. Então, vamos pensar num exemplo também, né? Que acho que um exemplo vai bem. Então, quando a gente tem
teve uma vez, inclusive, que eu estava dentro de um carro, a caminho ali de um treinamento e tudo mais, e fizeram a seguinte reclamação: olha, eu não sei o que eu faço, porque esse grupo, né, esse grupo de vendedores, eles fizeram um canal no WhatsApp, não, e eles trocam tudo por ali, as dúvidas que eles têm, tudo que ele tem, do jeito que eles têm, e eles não estão utilizando a ferramenta que eu contratei, que era uma ferramenta de busca ali de dúvidas, com inteligência artificial, inclusive. Fizeram uma super contratação. Só que eles resolvem as dúvidas deles pelo WhatsApp num grupo que eles mesmos fizeram. Ninguém fez para eles. E ela achando que aquilo era um grande problema. E eu comentei assim, mas isso é um problema? Até conectando com a palestra de Data Driven que passou aqui, que era justamente essa pergunta. Mas é um problema? Mas qual é o problema? Isso realmente é um problema? Por que é um problema? Quando eu vejo pela perspectiva de uma cultura para a aprendizagem, não deveria ser um problema pelo que eu acredito. Então, se a aprendizagem tem que estar um pouco mais na mão do sujeito, e se eles escolheram aquela forma, aquele mecanismo para aprender, por que isso é um problema? Somos todos adultos, está funcionando? Tirei a dúvida. Então, né, isso não é um problema. Quando que passa a ser um problema? Quando você vê esse exemplo dentro de todo o subsistema da empresa e da área de recursos humanos. Então, isso vira um problema quando eu fiz um investimento X nesta ferramenta e ela não está sendo utilizada. Isto vira um problema quando a minha meta está atrelada ao sucesso de uma determinada ação que contempla esta ferramenta. Então, se a revisão, e por isso, de novo, a questão da cultura de aprendizagem, essa conversa da cultura, porque se a gente não fizer a revisão não só do que é o aprender, mas de todo o subsistema de RH que está atrelado a ele, você acaba gerando problema onde, teoricamente, não teria, né? Só que qual que é o ponto, voltando à sua pergunta do diagnóstico? Se a gente percebe, tá, quem que é essa pessoa? De que jeito que ela quer aprender? Outro dia a gente estava nessa discussão internamente lá na Bravend também. Então, o público, ele não tem tempo, ponto. Mas assim, não tem tempo nenhum. Tem quanto tempo? Não tem. É isso, não tem. Bom, tá bom. A gente poderia ignorar esse fato e ir direto com o Neil Carlos falando, olha, essa é a trilha, 40 episódios, 1 hora cada um, ou então, não, peraí, então vamos entender. Quem que é esse público? Qual é o dia dele? Fala para mim qual é a rotina dele. Aqui a gente também assistiu a palestra sobre diagnóstico, eles falavam muito disso. Então, qual que é o público? Qual é a rotina deste público? Olha, ele faz isso. Ah, toma café. Bom, toma café, né? Eu até brinquei lá na Maravilha. Eu falei, bom, eles tomam café, não tomam? Então, tomam café. Então, do lado da máquina de café, todo dia eu vou colocar um papel ali, que enquanto ele toma café, ele vai ler uma frase. Ah, ele vai levar 1 ano para aprender, mas tudo bem, é isso que eu tenho. Então, é quase que, eu acho que um bom diagnóstico, ele remete até um certo desprendimento daquilo que você considera como ideal para fazer uma jornada de aprendizagem. Muito conectado com o que o Carlos falou, sabe? Então, como é que eu olho para esse público, vejo quem ele é, o tempo que ele tem, o que ele espera aprender. Eu acho que a gente também está nessa conexão entre o que o seu gestor espera, a gente também falou muito disso aqui no Congresso, o que a liderança espera, o que o público espera e o que as consultorias indicam. E neste encontro a gente desenhar uma jornada de aprendizagem. E na Bravend a gente faz muito esse movimento, assim, a gente ouve as partes e, enquanto consultoria, como é que eu amarro isso numa narrativa que vai fazer sentido didaticamente, porque sim, a didática é importante. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou nada com a didática. Na prática, quem é de consultoria e está nos assistindo sabe que quanto mais você vende, mais horas você entrega, mais você fatura. E aí você encontra um cliente que diz, eu tenho pouco tempo para treinar meu time, e a empresa está acostumada a entregar horas e faturar e rentabilizar, dá um tilt. Só que aí você tem um vendedor que não tem o mecanismo de criar uma solução diferenciada e vai vender um produto, ele não consegue atender o cliente. Só que se você tem um interlocutor que tem um grupo, um squad, que tem alguém que desenvolve solução e que tem uma visão de realmente entender a dor do cliente, vai falar, puxa, então esse profissional ele tem 30 minutos no começo do dia que ele pode, antes de abrir uma agência bancária, ou antes de abrir a loja, ou numa reunião, aprender. Então, peraí, então se em 30 minutos eu sugerir
um conteúdo ou alguma coisa que ele aprende em 10 minutos e depois ele tenha mais 20 minutos para praticar, e ao longo do dia ele desenvolva isso, aplicando na realidade dele, no final do dia tem ali um líder que vira um multiplicador e faz um fechamento do aprendizado, conectando aquilo com o dia a dia, só que aí você começa a ter que talvez oferecer outro tipo de solução. Por que eu estou trazendo isso? Porque como o mercado está mudando, você começa a ter que pensar em alternativas diferentes. E aí quando a gente pensa em jornadas de aprendizagem, tendências de T&D, você pode pegar produtos que você tem, tipos de serviço, e às vezes você tem que desapegar. Às vezes você tem que desapegar. E esse exercício de desapego passa por uma mudança de mentalidade. Também tem que entender o tipo de estrutura, porque às vezes você tem empresas que, imagina, o que ela falou, contratou uma plataforma e investiu milhares ou milhões de reais. Ou uma empresa que já tem treinamentos desenvolvidos no formato tradicional. E, de repente, aquilo não está aderente. Peraí, então deixa eu parar de olhar com o meu óculos, deixa eu colocar o olhar do outro. E aí o diagnóstico, ele pode ser feito de forma formal, mas informal o tempo todo. Porque pode ser que você desenhe alguma coisa, mas quando você vai aplicar algo, você vai perceber que aquilo não tem aderência. Então, é muito o olhar do cliente, que é um movimento que as empresas têm feito. Tornar as empresas cada vez mais horizontais, trazer cada vez mais o cliente para o centro das conversas, e o quanto a gente traz o participante para o centro da conversa. Aí uma provocação, quando a gente vai desenhar soluções de aprendizagem, uma coisa é fazer uma turma piloto. Outra coisa deixa eu trazer o público para entender como que ele realmente aprende. E aí você pode criar mecanismos que você vai ajudar a pessoa dentro desse processo, dando mais autonomia, gerando mais protagonismo. Então tem uma mudança de mentalidade, tem acesso a novas tecnologias, acesso a ferramentas. Então, assim, existem vários paradigmas. E eu comecei falando como consultoria, porque isso é um problema. Sim. E eu sei que eu vivo isso. E aí você fala, puxa, então, se eu tenho um objetivo de venda e aqui eu entregava 16 horas no treinamento e agora isso não funciona mais, eu vou entregar 1 hora, como é que eu vou fazer se antes eu tinha um resultado assim? Isso eu vou ter um trabalho enorme que de mudar o horas para formato. poder entender essa rotina e aonde é que está o ponto nevrálgico para ele poder E aí é onde ganhar esse E aprendizado. aí é onde eu queria trazer, que é o que a gente tem que pensar. Quando a gente vai pensar em trilhas de aprendizagem, a gente tem que pensar em conteúdo, que pode ser conteúdo que a gente tem domínio e a gente vai gerar desenvolvimento, e o conteúdo que está pulverizado e está na mão de qualquer interlocutor. E a gente tem o papel de conectar todas essas coisas. E os formatos que vão gerar aprendizado, que vão gerar desenvolvimento. E os formatos podem ser síncrono, assíncrono, podem ser de várias formas. Então o pessoal fala, pô, mas você trabalha com presencial? Com videoaula? O que você é melhor? Eu falo, não tem mais como ser uma coisa ou outra. Nem uma coisa e outra. Tem que ser uma coisa com outra. Por quê? Porque as pessoas aprendem pegando o celular. Hoje de manhã eu estava aprendendo. Ontem à noite encontrei você, eu estava conversando. Ontem encontrei o Thiago, a gente comendo lanche, começamos a conversar. A gente aprende o tempo todo. Sim. A questão é como é que a gente ganha consciência de como esse processo acontece, e aí algumas coisas a gente tem que voltar e resgatar. Como é que nosso filho aprende? Como é que a criança aprende? Você tem 4 filhos, como é que eles aprendem? E a gente viu aqui em algumas entrevistas que a nossa criatividade ela vai sendo limitada, o nosso potencial vai sendo travado, tolhida. Como é que a gente faz com que isso não aconteça, ou a gente trabalha para destravar esse potencial? Perfeito. Porque às vezes o que a gente só faz é destravar o potencial. E aí a gente passa a ter que não vender horas de treinamento. A gente passa a vender ou entregar ou desenvolver uma inteligência que destrava o potencial. Quanto vale isso? Porque valor tem a ver com aquilo que importa. E eu sei que aliás, eu nem sei se essa história é verdade, mas para mim é uma metáfora que para mim é bem interessante. Ele fala, puxa, contrataram lá um profissional para resolver o problema de uma máquina que estava parada, e aí vários profissionais devem ter ouvido essa história, vários profissionais chegaram, não conseguiram resolver, chegou lá um mecânico e tal, não, eu já sei, ele foi lá e mexeu no parafuso, mandou lá, nota fiscal, cupom, né, veio lá,
100 mil reais, quanto é? O parafuso aqui, lá, 100 reais. 99.990 é como apertar o parafuso, né? Não, mas tudo isso, porque a questão é como você faz isso. Então, a gente vive um momento que a gente precisa repensar algumas coisas. Mas se eu sou expert num conteúdo, às vezes eu fico preso naquilo. Aí chega uma inteligência artificial, ou chega alguém que pulveriza algo que estava só sob o meu domínio, você falou, opa, peraí. Por isso que a capacidade de aprender, lifelong learning, você ser desprendido, e aí uma provocação que eu fiz na minha palestra sobre social learning é, será que se a gente aprende por modelos, Albert Bandura, né, que tem os estudos da aprendizagem vicária, que é uma das mais poderosas, que é a real. A gente aprende por aquilo que a gente observa. Sim. A gente replica os modelos. Será que a gente está apenas replicando modelos ou a gente está aprendendo algo novo? Nas nossas empresas, a gente replica modelos e a gente pode preparar trilhas com soluções que a gente faz com que as pessoas repliquem modelos, porque precisam aprender de acordo com determinados processos a replicar, não tem problema. Mas a gente sabe que para as empresas se reinventarem, a gente precisa ter pessoas colaborando para lidar com desafios. E aí você começa a ter que pensar em mecanismos, como é que eu crio desafios e faço com que as pessoas aprendam algo novo para resolver esses desafios. E às vezes o aprendizado não vai estar necessariamente na sala de treinamento. E você falou uma coisa importante. Puxa, o aprendizado está na área de treinamento, está na sala de treinamento. Tem empresas que até hoje falam, precisa treinar a pessoa, manda para a área de treinamento. Uma responsabilidade de treinar não é da área de treinamento só, é do líder. Sim, o principal processo de aprendizado acontece quando a pessoa está lá tendo um desafio, precisando aprender algo ali na linha de montagem e ele precisa aprender, aprende com o colega do lado. E aí? Sim. Muito bem, vamos para a plateia? Tem perguntas aqui. E aí a gente faz esse momento plateia e praticamente o nosso tempo já foi, tá bom? Então, por favor, Thiago. Que, aliás, já foi um dos nossos convidados também do Fala E depois do Thiago tem a Paula e aí a gente caminha para o encerramento. Por favor, Thiago. Legal, pessoal. Na escola, quando você passa de ano, você tem o ROI. Né? A evidência de que aquilo teve sucesso. Na faculdade, quando você pega o diploma, né? Faz a defesa do teu TCC e etc. Na jornada, ou na entrega, quando ela é feita para os clientes, como é que vocês alinham o que é uma evidência de sucesso ou o famoso ROI? Tá. Bom, eu acho que a gente tenta primeiro trabalhar em parceria com o cliente interno, que geralmente é quem vai, de alguma forma, fazer essa análise mais interna do o quanto do resultado do negócio foi impactado. Ainda assim, na fase de diagnóstico, a gente costuma aplicar a metodologia 6D e fazer toda a pergunta até o final, ou seja, qual que é o impacto que você quer ver gerado dentro dessa ação de treinamento. Então, após, né, essa ação de treinamento, o impacto após, né, e um pouquinho mais para frente, porque a gente sabe que geralmente quando você aprende, não é na sequência que você vai mostrar que isso aconteceu. Então, a gente tenta levantar qual é a ação comportamental naquele quesito se a aprendizagem é sair do ponto A e para o ponto B, o que seria esse ponto B dentro da dinâmica daquela área ou daquele colaborador. Então, a gente faz esse levantamento, identifica qual que é o B que se quer alcançar e se tem algum número atrelado a isso. Às vezes tem um número que também é conectado a essa conversa, ora não tem. Geralmente, quando vai para o ROI da área de treinamento, a gente acaba com o questionamento de que, mas o número não mudou só por conta do treinamento, tiveram vários aspectos. E sim, é um fato. Ainda assim, é uma coisa interessante de ser medida. Então, a gente precisa avaliar o que é o B, a gente faz essa pergunta e para cada projeto vai ser diferente, qual que é o B que você quer alcançar com essa ação, o que significaria sucesso dessa ação de treinamento e se tem algum número de indicador de negócio atrelado a isso. Mas esse é um desafio. Esse é um desafio que você deve vivenciar muito isso. E é o que ela comentou. Às vezes tem outras variáveis que não é só o que é aprendido no treinamento que impacta no número. Então, vamos lá. O que a gente consegue controlar? Puxa, que determinado profissional aprenda a melhorar ou executar tal processo. Puxa, ele precisa tornar o ambiente mais seguro psicologicamente. Como é que eu meço isso? Puxa, você pode ter uma ferramenta que mede isso. O que vai tornar o ambiente mais seguro psicologicamente? Ter mais distribuição de fala. Ou ter... e aí você começa a entender o que eles precisam melhorar e mudar. E aí você define a mensuração daquilo. Porque senão, às vezes, a gente também assume um compromisso de algo que não depende só da gente. E aí é um trabalho muito em parceria com quem está desenvolvendo essa solução de aprendizagem.
Porque também tem que tomar muito cuidado com a expectativa que você gera. Aí tem algumas áreas que é um pouco mais fácil medir isso. A área comercial é um pouco mais fácil. Puxa, se eu melhorar a habilidade para negociar melhor e fechar mais negócio, eu melhoro tal conversão. Puxa, você consegue medir. Só que daqui a pouco você está desenvolvendo um programa de desenvolvimento com líderes, como você trabalha muito forte, e que não necessariamente é um trabalho de cultura e que não vai impactar necessariamente num processo, ou não vai impactar num resultado de vendas. Vai impactar numa mudança cultural, de transformação do negócio, que é um pouco mais difícil de medir no curto prazo. Vamos para a última pergunta da plateia para a gente encerrar? Paula, por favor, do Caravana de onde? Sua pergunta? Sou Paula Souza, da Paz do Treinamento aqui de São Paulo. Obrigada pela oportunidade. O Carlos falou muito sobre os desapegos, olhando o papel da consultoria. Eu queria ouvir um pouquinho quais são os principais desapegos que você tem sentido quando a gente inverte esse papel, sendo o lado corporativo. Então, quais têm sido os principais desapegos, os desafios de vocês de fazer quebras mesmo para que esse programa seja convertido com êxito, com sucesso? Enquanto consultoria, os desafios que o que vocês percebem enquanto consultoria que tem que quebrar da corporação? Entendi. É porque eu trouxe a visão da consultoria, ela está dizendo, na visão do interlocutor de dentro da empresa. Bom, o que as empresas devem mudar é isso? Obrigada. Em outras palavras. Bom, segundo Elisa, tô brincando. É uma pergunta complexa. Ainda assim, o que eu percebo? Eu acho que tem que ter um deslocamento do poder do conhecimento. Então, acho que esse é um primeiro ponto, Então, quem é o dono do saber? Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Acho também importante entender que existe uma nova conversa sobre tempo. Eu acho que eu vejo uma dificuldade disso na área de treinamento e desenvolvimento, mais até do que nas áreas internas de negócio. Acho que a área interna ela tem mais consciência de porque até mais por estar perto do público ou por ela mesma ser o público, ela já tem uma consciência maior este é o meu tempo e isso é o que eu consigo dedicar e esta é a mídia pela qual eu quero fazer. Tem uma sigla que até ela não é tão nova, mas ela é muito boa, que se chama APAI-WADAC. Vocês já ouviram falar? Então, o APAI-WADAC é em inglês, mas fala que é o anytime, o AT, então, a qualquer momento, anytime, anywhere, any device e any content. Ou seja, o tempo que eu vou estudar, o tempo que eu vou aprender, onde eu vou aprender, por qual ferramenta eu vou aprender e o que eu vou aprender, tem uma parte que é uma decisão um pouco mais minha. Então, para isso, eu acho que muita gente na empresa precisa largar o osso, não é você necessariamente que vai responder isso daqui. Isso está em outra mão. E a questão temporal, eu acho que também é uma coisa muito forte, porque a gente fica na amarra do tempo que não são X horas e as métricas validadas por horas de treinamento e é muito difícil pensar alguma coisa diferente disso porque está atrelado a uma quantidade de horas de treinamento porque esse é o indicador principal, um dos indicadores principais. Então eu volto naquela questão dos subsistemas de RH. Então se não for uma conversa não só de treinamento, mas de todo o subsistema de RH que eu acho que as empresas precisam ter, também eu acho que fica atrapalhado. E o terceiro e último ponto, eu acho que tem a ver com a questão da tecnologia em si e do recurso. Então, o que eu vou porque está todo mundo indo ou o que eu vou porque faz sentido para mim? Eu acho que vou dar exemplos, até aqui nas discussões que a gente teve no Congresso, eles estavam comentando, eu vi uma apresentação sobre a formação do agronegócio, para o público dos produtores rurais, e é muito curioso, porque você vê essa adaptação público-tecnologia dependendo do conteúdo que vai ser trabalhado. Então, por exemplo, eles vão utilizar muito celular, 56% do público dos produtores rurais estão com o celular, esqueci a porcentagem, mas é uma porcentagem alta, com o celular na mão, com acesso à internet. Então, até a visão, quando a gente está falando de diagnóstico e público, quem é o público produtor rural? O que eu acho que eu sei que é esse público e quem esse público é em 2024? Quem era e quem é hoje, né? Exato. Com 5G e tudo mais. Então, essa mudança, estamos em 2024, que conversa é essa? Isso não significa que todo mundo para inteligência artificial. Então, por exemplo, mesmo nesse caso do agro,
eu tenho uma inteligência artificial de simuladores, ou mesmo aprendizagem com drones que eles estão utilizando para fazer as trilhas de aprendizagem deles. Muito interessante, dependendo do quê. Então, eles viram que o drone vai funcionar para o campo, que os óculos de inteligência artificial vão funcionar para se você for fazer maturação de queijo, e que a inteligência artificial vai funcionar para o processo de realidade aumentada, vai funcionar para um processo de apicultura. Então, cada tecnologia, não é realidade aumentada para todo o campo. Não, o queijo é uma tecnologia, a apicultura é outra, e, curiosamente, um dos materiais de apoio que mais tem acesso para download é o quê? A cartilha em PDF. Entende? A gente estava conversando disso, estava falando com a Elis. É curioso, porque às vezes a gente fala, qual é a jornada de aprendizagem ideal? Né? Ou isso funciona, isso não funciona. E eu até comentei, eu falei para ela, essa resposta não é binária. Não dá para falar, isso funciona, isso não funciona. Como a gente viu aqui, a gente vai desde aprendizagem com drone, até realidade aumentada para apicultura, até a minha ideia da cartilha do café, que assim, você vai ter o tempo para tomar um café, então é esse tempo que eu vou usar para você aprender alguma coisa. Vai depender, né? Vai depender desse contexto. Então, acho que as empresas, acho que quanto mais essa conversa foi para esse lugar do, não, peraí, deixa eu ver um pouco mais intencionalmente que tecnologia é essa que eu vou usar. Como é que eu dissemino esse Atauadá aqui para que as pessoas tomem essa decisão? A gente vai caminhando para um lugar, eu acho que mais... E revendo os subsistemas de RH, vai ser uma conversa que eu acho que vai caminhar sem tanto atrito. E falando em caminhada e jornada, o nosso tempo acabou. E eu preciso fazer com vocês, obviamente, um momento Tome Devolve, com uma pergunta. A gente está falando de potencial, de a gente se desenvolver, de habilidade. Qual superpoder, Elisa, que você gostaria de ter ou de receber? Paciência. Olha, talvez seja um superpoder mesmo. E Carlos, tem algum que está na lista que você gostaria de ter? Tem. Eu acho que as pessoas fossem mais abertas, transparentes e verdadeiras para o aprendizado. Uau. Não só para aprendizado, mas para a vida também. Perfeito. Obrigada, plateia. Obrigada, equipe técnica. Nono Arena, direto aqui do CBTD 2024. Tem só mais um. A gente está caminhando com esse gostinho agora de quero mais, já pensando em 2025. Obrigada, Carlos. Obrigada, Elisa. A gente segue por aqui. Vocês que estão acompanhando no online, por favor, clica no sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse conhecimento para mais gente. E aqui, QR Code para ir direto lá para o nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos destravar potenciais e vamos aprender juntos com essa jornada, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.